ela começou a perceber que todas as vezes quando ela precisava se impor, defender os seus direitos, ela começava a chorar. E isso começou a criar muita angústia, muito sofrimento nela, porque ela não estava conseguindo fazer algo que antes para ela era tão natural. Ela era uma mulher que se impunha, que era empoderada, e ela não estava conseguindo ser assim. O que aconteceu? O que estava acontecendo com ela? Era o que ela perguntava. Ela então recorreu à hipnoterapia para que nós pudéssemos observarmos o que estava, ali acontecendo, que gerava aquele comportamento, aquelas reações que ela desconhecia nela. E ela já vinha de outros processos terapêuticos. A gente precisa de ter respeito, como algumas pessoas elas usam de um espaço para poder atacar outros processos terapêuticos, desmerecendo, invalidando, intolerando, e ao invés de criar transformação, acolhimento, interesse de se aprofundar, de melhorar as técnicas, as práticas, geram aquilo que a gente não necessita. Eu gosto muito da fala de Jung, quando ele fala sobre dominar todas as teorias, todas as técnicas, as práticas, mas diante de uma alma humana, ser somente uma alma humana. E então, quando a gente observou o processo dela dentro da hipnoterapia, ela se deparou com um momento de muita fragilidade para ela, porque ela adoeceu. Essa mulher forte, essa mulher empoderada, essa mulher que resolvia todas as coisas, todas as suas questões familiares, pessoais, casamento, e ela adoeceu. Ela entrou em um quadro depressivo, em uma síndrome do pânico, e isso a fez sair do mercado de trabalho. Ela ficou aí alguns anos afastada, e a sua rotina era ali a sua casa, o lugar mais seguro. Só que neste momento, quando ela passa por essa situação, ela estava fragilizada. E quando ela precisava, então, se impor, quando ela precisava de ser ouvida, considerada, quando as suas questões emocionais, sentimentais, psicológicas, elas precisavam de serem validadas, elas não foram. E pela fragilidade que ela estava, vulnerabilidade naquele momento, o recurso era o choro. E como ela dizia, ela chorava muito. E teve situações que se registraram e que marcaram muito, que estavam ali na sua mente subconsciente, latejando. E isso ali, no seu ambiente, então, familiar, no seu relacionamento. Que não era um relacionamento, não é um relacionamento tóxico, mas que, como ela descreveu, mas que tinha ali naquele momento essa incompreensão, essa falta de sensibilidade, essa falta de responsabilidade para com o seu afetivo, o seu emocional. E ela então criou um bloqueio, que mais tarde houve ali então a repercussão daquele estado que ela estava de vulnerabilidade, de fragilidade, e passando por aquela situação, aquela influência gerou mudanças no seu modo de ser, de agir, que quando ela, voltando ao mercado de trabalho, depois de ter se tratado, procurado a ajuda, ela melhorou, ela se autoconheceu durante esse período, como ela disse, ela pôde se cuidar em alguns lugares que ela negligenciava. Ela então
se viu com essa questão dela precisar se defender, ela precisar se impor, ela precisar de ser ouvida e ela não conseguir dizer aquilo que importa, porque ela começava a chorar e ela não entendia e ela queria então compreender o que estava acontecendo com ela. Então nós realizamos o processo, ela fez o acesso, a ressignificação desse momento aí que estava ali gerando toda aquela influência, né, subconsciente, inconsciente nela. E o mais interessante não é milagre, não é milagre, né? É prática, é técnica, é terapia, é acolhimento, intervenções. E quando passou-se alguns dias, né, ela me sinalizou que ela teve uma conversa e que foi uma conversa ali que era difícil, né, vamos dizer assim, mas ela não chorou. A conversa é difícil porque ela precisava falar, ela precisava se impor. E todas as vezes ela chorava. E aí ela não chorou. Então é onde a gente observa que aquilo que foi ressignificado lá repercutiu, né, gerando ali uma influência no seu modo de ser, de pensar, de agir, porque é isso que vai acontecer, né? Tudo que nós vivenciamos gera essas influências, pode modificar comportamentos. Esse processo dela, ele se assemelha muito a de uma outra paciente, que no caso, o que ela experienciou, que se registrou, né, como registro traumático, memória traumática, veio da sua infância, e ela não entendia o porquê todas as vezes que ela estava diante de uma figura masculina, ela tinha que se expressar, ela tinha que defender sua ideia, ela tinha que se impor, e ela começava a chorar, ela não conseguia. Coisas às vezes muito simples, né, no seu relacionamento, no seu local de trabalho, sempre com a figura masculina ela começava a chorar. E quando ela faz o acesso dentro do processo hipnoterapêutico, ela se vê num momento na infância dela, quando o pai, diante de uma situação, bate a mesa, grita, e ela começa a chorar, ela não conseguia ali falar, e então aquilo ali foi moldando, né, os seus comportamentos, principalmente aí quando ela tinha que, né, se expressar, se impor diante ali da figura masculina. Voltando, né, para esse processo dessa outra paciente, falando sobre, né, o que aconteceu ali naquele momento, né, de fragilidade dela, onde ela, o lado emocional, as questões dela, pessoais, né, sentimentais, precisavam de serem validadas, acolhidas, consideradas, e não foram. Jamais, né, aceite que você seja invalidado, invalidada, que você não seja ouvido, considerado, considerada. Tudo em você importa, assim como no outro também importa. E existem muitas pessoas infantis, imaturas, que vieram aí de, né, ambientes tóxicos, ambientes onde elas aprenderam e replicam comportamentos que muitas vezes, quando estão em um relacionamento, né, com você, essas pessoas elas vão replicar aquilo. Então a incapacidade, a falta de habilidade da escuta, da responsabilidade afetiva e emocional, e isso vai criar repercussões na sua vida, né, na sua saúde mental, emocional, psicológica. E o relacionamento não é para ser isso. O relacionamento de quem escolhe se relacionar, de um casamento, de um namoro, é para ser prazeroso e gostoso. Tem os desafios, porque são seres humanos, mas é para ser prazeroso e gostoso, porque são duas pessoas que não estão ali obrigadas. É para ser gostoso, é para ser uma troca, é para ser multiplicação de algo muito bom, de algo que é totalmente diferente de tudo que já se passou lá na infância, nas relações com os pais, com parentes e por aí vai, porque ali são duas pessoas que estão se escolhendo ficarem juntas para poder compartilhar coisas muito positivas e aprenderem, se melhorarem, se desenvolverem e se apoiarem. E é esse o relato hoje do processo hipnoterapêutico que eu trouxe para vocês.